Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo sobre ângulos, hoje nós vamos aprender alguns conceitos e, claro, aplicar tudo isso em questões, ok? Então acompanha aqui a gente. O primeiro conceito seria ângulos complementares. Professor, o que seria ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma corresponde a 90 graus. Isso mesmo, 90 graus. 90 graus é um ângulo reto. Tranquilo? Então lembra lá sobre ângulos que 90 graus corresponde a um ângulo reto. Então sempre que dois ângulos somados for igual a 90 graus, esses ângulos serão complementares. Um ângulo complementa o outro ângulo e vice-versa. Então observe esse caso. Aqui nós temos o ângulo COD, que está em preto, ó, e aqui nós temos o ângulo DOB, que está em vermelho. Observe que a soma desses dois ângulos correspondem a 90 graus. Então, ó, portanto, um é o complemento do outro. Professor, então o ângulo COB, que está em preto, somado ao ângulo DOB, que está em vermelho, resulta em 90 graus. Portanto, eu posso afirmar que esses dois ângulos são complementares. Um ângulo complementa o outro. Isso quer dizer o quê, professor? Que se em alguma situação eu disser que esse ângulo preto corresponde a 20 graus, esse ângulo vermelho seria quanto para ser 90? Né? Para a soma ser igual a 90. Então seria 70 graus, ok? Porque 20 mais 70 resulta em 90 graus. Mas, professor, e se esse ângulo preto for 45 graus? Se esse ângulo preto for 45 graus, é 45 graus mais 45, que resulta em 90. Então, esse ângulo vermelho corresponderia a 45 graus. Mas, professor, e se esse ângulo vermelho ele for 60 graus? Se esse ângulo vermelho fosse igual a 60 graus, o ângulo em preto seria quanto? Seria 30 graus. Ah, professor, então um sempre complementa o outro e devido a essa relação da soma desses ângulos serem sempre 90 graus, eu digo que esses ângulos são complementares. Tranquilo? Então, ângulos complementares, a soma deles corresponde a 90 graus. Agora, um outro conceito importante seria ângulos suplementares. Mas, professor, o que seria ângulos suplementares? Ângulos suplementares são aqueles ângulos cuja soma corresponde a 180 graus. Então, suplementares, 180 graus. Professor, 180 é um ângulo reto, não é isso? Isso mesmo. Então, 180 corresponde a um ângulo reto, 180 graus. Ah, professor, e aí onde eu encontro essa situação de dois ângulos somados serem iguais a 180 graus? Vamos aqui para o nosso caso. Ó. Observe esse ângulo que está riscado aqui em roxo, COA. Então, observe que esse ângulo COA, ele, quando somado ao ângulo COB, corresponde a quanto? 180 graus. Então, ó, quando somado ao ângulo COB, corresponde, é igual a quanto? A 180 graus. Portanto, eu posso afirmar que o ângulo COB, ele é suplemento do ângulo COA. Tranquilo? Então, um ângulo é suplemento do outro. Professor, trocando em miúdos, se esse ângulo roxinho aqui, riscado, ele fosse 80 graus, quanto valeria esse ângulo aqui do lado direito? Valeria quanto? 100 graus, porque a soma dos dois corresponde a 180. Mas, professor, se esse ângulo roxo fosse 30 graus? Se esse ângulo roxo fosse 30 graus, qual seria o suplemento dele? 150 graus. Por quê? Porque a soma de 150 mais 30 corresponde a 180. Então, lembrem-se, ângulos suplementares, a soma deles corresponde a 180 graus.
ângulos complementares, a soma deles corresponde a 90 graus. Tranquilo? E um último ponto aqui para a gente seria ângulos replementares. Professor, o que seria ângulos replementares? Ângulos replementares é cuja soma corresponde a 360 graus. Então, ó, se você pegar aqui o ângulo AOB e somar com o ângulo BOA, esse ângulo aqui de baixo, ó, professor, a soma desses dois ângulos fecha uma circunferência, portanto, seria aí um ângulo de 365 graus, classificados como replementares. Professor, e se eu somar esses três ângulos e a soma deles corresponder a 360 graus? Então, esses ângulos seriam ângulos replementares. Então, lembrando, ângulos replementares são ângulos cuja soma corresponde a 360 graus. Então, ó, se você somar aqui o ângulo AOB mais o ângulo, esse ângulo todo aqui de baixo, ó, é BOA, tá certo? Ângulo BOA, a soma desses dois ângulos aí, pessoal, percebam que corresponde a 360 graus. 360 graus, portanto, pessoal, são chamados de ângulos replementares. Tranquilo? Então, esse foi uma breve explicação sobre alguns conceitos importantes que nós vamos utilizar muito na resolução dos exercícios do nosso módulo sobre ângulo. Não deixa de assistir as aulas anteriores, caso você ainda não tenha assistido, claro, né? E manter o foco nos estudos. Valeu, pessoal. Até a próxima.